aí, mans? Muito bom dia, galera. E aí, senhor Igor, Arte César, Amanda, Raquel. Como estão os primos? Investidor da Zarábia. Muito bom dia, galera. Muito bom dia. Bom dia, tem um cafezinho? Que é segundona, já acordamos assim, né? Vamos que vamos. Vem entrando, pega seu papelzinho, sua caneta. Que já vamos começar. Cantelli Generations, buenos dias. Filmar, Rodrigo, Mahala, Kaique, o editor. Esse Kaique aí é o futuro. O Kaique, ele acorda, deixa ele online pra eu ver que ele tá online, volta a dormir, bota o despertador no final da live. Mentira, ele não faz isso não. Bom dia a todo mundo. Vai chamando geral, segundona, dia de começar de novo. Clica, opa, aqui no aviãozinho. Tá aparecendo uma listinha, deixa eu ver, ó. Olha, pra mim também aparece a listinha. Eu vou mandar aqui então pra uma galera aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mandei. Opa. Quando manda, é nosso código. Ah, garoto. Até eu compartilhei hoje, hein? Ó, Raquel, não vem defender o Kaique não, hein? Ele não dorme não, me manda mensagem. Sei. Quem ouviu o áudio ontem? Ou hoje de manhã? Quem ouviu o áudio no WhatsApp que eu gravei pra vocês com todo carinho? Tive um errinho no áudio. Mas deu certo. Bom, muito bom. Ó, recebi essas duas páginas aqui, mas eu esqueci o fichário onde estão as páginas no escritório. Então eu vou passar no escritório hoje, vou pegar, vou colocar tudo lá dentro. Está demais. Ok? Vamos lá então. A frase de hoje acho que para o mercado financeiro, uma das frases que eu mais gosto. Uma das frases que eu mais gosto, tá? Já falei ela várias vezes, mas é uma frase importante para mim. Que é o seguinte: você não precisa ser rico para investir, mas precisa investir para ser rico. Você sacou essa? Você não precisa ser rico para investir, mas precisa investir para ser rico. Por quê? Porque, escreve para mim aí, o que é ser rico para você? O que é ser rico para você? Escreve para mim aí. E já eu vou tirar os comentários, tá? Saca só, as pessoas sempre reclamam que não tem dinheiro para investir, né? E dá pra gente investir com R$100, R$50, R$30 e tudo isso. Só que a parada se você investir isso em ações, se você investir isso em renda fixa, se você investir isso numa aplicação financeira líquida, você não vai enriquecer. Não vai. Você pode investir com pouco dinheiro, mas você não vai enriquecer. Não vai enriquecer. Por que você não vai enriquecer? Porque matematicamente falando, é quase impossível. Matematicamente falando, é quase impossível. Então não adianta você ir lá investir R$30 todo mês. Eu tenho um vídeo meu lá no YouTube falando, investe aí com R$30 mil, é assim que você faz, dá pra investir. Dá, mas você não vai ficar rico. Não vai, multimilionário, não. Isso aqui vai te ajudar. O único investimento que te enriquece é a educação, é o conhecimento,
é a sabedoria, é algo que vai te fazer potencializar tudo que você já faz. Por que eu estou dizendo isso? Porque para você ficar rico investindo em ações, em investimentos líquidos, você precisa ter dinheiro para investir. Tá? Então, qual que é o negócio? Não é porque você então tem pouco dinheiro que você não vai investir. Não faz sentido. Você tem que investir sempre. Não é porque isso daqui não vai te deixar multimilionário que você vai deixar de investir. Não, você vai aplicar, porque você vai fazer isso daqui render. Tá? Então, a educação é um investimento que te permite enriquecer. As aplicações financeiras só permitem você enriquecer se você já tiver uma certa parcela de patrimônio. Tá bom? Então é por isso que, mesmo se você tiver pouco dinheiro, você pode e deve investir para ser rico. Mas não necessariamente em aplicação financeira. Você pode investir no quê? Você pode investir num livro, que é ridículo de barato. Né? Você pode investir num livro, sei lá, você vai pagar às vezes R$20. Você pode investir o seu tempo para assistir vídeo gratuito no YouTube. Você pode investir seu tempo e seu esforço para você acordar às 5 da manhã e ter conteúdo gratuito aqui. Então, ativos são aquelas coisas que geram renda, que te geram um resultado. E os ativos podem ser um carro, se você trabalhar com ele, se você for um Uber, por exemplo, 99. Pode ser um livro, é um ativo que vai te dar educação, que vai te gerar mais rendimentos. Pode ser uma aplicação financeira. Tá? Então, você tem que construir ativos, mas você tem que focar nos ativos que multiplicam, que escalam, que te potencializam, que multiplicam e fazem você crescer muito. Tá? Então, por isso que eu digo, você não precisa ser rico para investir, mas precisa investir para ser rico. Tá bom? É isso que você precisa fazer, investir em ativos, especialmente no conhecimento, beleza? E ainda assim, se você tem um dinheirinho, não é porque ele é pouco que você vai falar, não, mas ele é tão pouco, eu nem vou investir. Não, você tem que investir. Porque deixa eu contar uma história para vocês. Eu tenho assim, eu tenho um colega hoje, mas eu tinha ele um amigo, né? Ele era um amigo, assim. A gente se conheceu na faculdade, tá? Se conheceu na faculdade. E eu tive uma fase na faculdade em que eu fiquei conhecido como o pidão ali da faculdade. Em que sentido, pidão? Pô, todo mundo virou estagiário de empresas grandes e eu virei o pidão. O que é o pidão? Pidão era um empreendedor que precisa vender. Então todo mundo foi para uma linha mais corporativa, né? Todo mundo foi para uma linha mais corporativa. Então eu tinha amigo que ia lá e foi trabalhar na Procter & Gamble, outro foi trabalhar no Itaú, outro foi trabalhar não sei onde, só empresas grandes. Eu fui empreender. E quando eu fui empreender, eu virei um assessor de investimentos. É aquele cara que cuidava do dinheiro da galera, né? O problema é que eu nem sabia cuidar ainda direito do dinheiro. E ao mesmo tempo eu estava aprendendo, eu estava no processo, né, de aprendizado. E eu tinha pouco dinheiro. Só que eu lembro de um amigo meu que... eu não lembro nem o nome dele agora, Alice. Qual que é o nome dele? Cara, enfim. Eu lembro que ele tinha o dinheiro na poupança, tá? E aí eu sempre falava com ele, eu falei, cara, vamos investir melhor isso daqui, vamos investir melhor isso daqui, vamos investir melhor isso daqui. E aí ele chegava, e já vou tirar os comentários, não agora, vou tirar quando eu falar a primeira frase de Salomão, tá? Aí ele falava, não, é tão pouco, deixa aí, né? Foi passando um tempo. O que aconteceu é que ele continuou investindo na poupança. Então ele não mexia no dinheiro dele. E ele não aprendia. Ele deixou o dinheiro dele na poupança por muito tempo, até quando ele começou a ter dinheiro. Tá? E como ele não desenvolveu o conhecimento, a cultura de um investidor, depois, quando ele teve de fato muito dinheiro, quando ele teve uma herança da família, tá? O que aconteceu foi que ele não sabia investir, porque ele não tinha investido em conhecimento. Tá? Então, esse cara aqui hoje, ele tem dinheiro herdado, mas esse dinheiro é muito mal investido. Muito, muito mal investido. Eu tenho certeza que vocês aqui investiram muito melhor do que ele. Porque ele não se deu ao luxo de investir em alguma coisa, em conhecimento. Tá bom? E aí eu lembro que nessa época, muitos amigos meus se acomodaram, porque estavam em grandes empresas, né? E eu era um empreendedor pidão, começou até a ficar chato, todo mundo ficava, porra, já vai me pedir dinheiro, vai me pedir isso lá. Mas tudo bem, isso é uma coisa que vai acontecer na jornada, aconteceu comigo.
deu certo. Hoje acontece o processo inverso, tá bom? Beleza, vamos lá então. Primeira frase de Salomito. Opa, peraí, a Cá não deu nem oi pra galera hoje. E aí, Cá, tudo bem contigo? Bom dia. Bom dia. E você aqui, tudo bem contigo? Tudo, né? Tarantas, bom dia também. Tá entretido no osso dele. Ok, vamos lá então. Primeira frase de Salomito. Pô, aliás, desculpa, eu não vi aqui, só perguntar antes. Quem ouviu meu áudio no Telegram? E quem aqui ouviu ontem? E quem ouviu hoje de manhã? Para eu de novo ter um feeling se a galera tá ouvindo de noite ou de manhã. Eu gostaria que fosse de noite, tá? Enquanto vocês respondem, eu vou falar aqui a frase de Salomito e já continuamos. A frase de Salomito é: alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm riqueza. O que significa isso? Alguns fingem que são ricos e não têm nada. E alguns fingem que são pobres e têm muito. Como assim? Como assim, né? O que a gente tira daqui? E gente, assim, ó, o que a gente está fazendo aqui é um exercício intelectual muito poderoso, tá? Não é você ler uma historinha aí passando, não, é ler, refletir, trazer para a nossa vida, aplicar, porque tem muito poder por trás disso daqui, tá? É muita reflexão em cima disso. Legal, ontem, hoje, tal, beleza. Show de bola. Então, o que significa isso para mim? Geralmente, o status do rico é mais valioso do que qualquer coisa para as pessoas. As pessoas querem ter o status do rico, sabe? Eu quero ter o status. Status é uma das coisas mais poderosas que tem. É um clube exclusivo, né? É você mostrar para as pessoas que na sua adega cabem 1000 garrafas de vinho. É mostrar que quando você chega no lugar, você chegou de jatinho. É mostrar que a sua roupa, ela é uma roupa de marca. É mostrar que tem um loginho aqui que faz você sentir importante e vale muito mais, tá? E o que eu digo? Eu digo assim, com experiência de quem hoje tem patrimônio, mas mais do que isso, porque o que eu tenho hoje é muito pouco, perto de algumas pessoas que eu conheci na minha história, tá? Uma das pessoas que eu conheci nessa história que tem muito dinheiro é um cara chamado Luiz Barsi, né? O Luiz Barsi é um dos maiores investidores da Bolsa de Valores. E ele é um velhinho assim, gente boa, um velhinho gente boa assim. E aí eu tava conversando com ele, só pra vocês entenderem, ele é bilionário, tá? E aí eu tenho um vídeo que eu gravo que é o Rumo ao Bilhão, que invisto o meu dinheiro publicamente, né? E aí em um desses vídeos eu fui gravar com ele. E aí ele foi me ajudar a investir, tomar umas decisões assim. E antes disso, eu já gravei com ele no Código da Riqueza, quando eu gravei um documentário, né? A gente já falou sobre vários assuntos. Ele falou para mim um pouquinho sobre o que ele acha de herança, família, dinheiro, futuro, como investir bem, tudo isso. E aí, ele que é um cara bilionário, ele tem umas coisas muito peculiares. Por exemplo, ele anda de metrô. Olha que louco isso aqui. Ele anda de metrô. Do Brasil, não é em Nova York. Ele anda no Brasil. Ele tem uma rotina. Ele vai para um escritório humilde, que fica no centro da cidade. Quando eu digo humilde, assim, é um escritório que não tem as regalias todas que geralmente os outros têm. É muito doido isso aqui. É muito doido. E o cara é extremamente humilde. Ele fala com você de um jeito humilde. Tá? Totalmente humilde. E ele é um cara que ele parece muito humilde, mas ele é rico de verdade. E o que eu mais conheci na vida foram pessoas que pareciam ricas, mas na verdade não eram de fato. Não eram de fato ricas, tá? Pense na minha situação. Teve uma época que eu fiz faculdade, né? Fazia SPM, que era uma faculdade muito cara no Brasil. É uma das faculdades mais caras, né? Quem faz faculdade lá é taxado de boyzinho, não sei o que lá, um monte de coisa, né? Fiz SPM. Cara, então eu parecia muito rico, né? Eu tinha um carro. Nossa, eu tinha um carro, eu era rico. Só que o que aconteceu? Passou o tempo, meu nome já não estava mais na chamada e eu vendi o carro. Então eu já não tinha carro, meu nome não estava na chamada e eu tinha vários problemas. Então eu parecia rico, mas eu não era de fato.
Pelo menos eu não estava rico. Não estava rico, tá? Então, isso daqui é muito importante, porque os provérbios, eles lembram ao longo do tempo um conceito muito importante aqui e que o Salomão repete várias vezes, que é o conceito da disciplina. Da disciplina o tempo todo. E o conceito da disciplina é o conceito de você fazer a mesma coisa toda hora, né? Então, quando ele fala de alguns fingem que são ricos e nada têm, e outros fingem que são pobres e têm grande riqueza, ele não está falando aqui sobre a pobreza de espírito, tipo, ser pobre. A minha leitura aqui é que você está interpretando isso daqui como microatos ao longo do seu dia em que você está abrindo mão de uma gratificação instantânea. Então, eu sou parceiro da XP há muito tempo, tá? E na XP não tem essas coisas de ficar voando de executiva e tal, não tem. É uma coisa de corte de custos total, é tipo, cara, você vai voar, tem que voar mesmo? Tá, então vai no voo normal, não precisa ir de executivo, porque era um custo tão gigante para a companhia, tão gigante. E aí se o executivo quiser, como os executivos ganham dinheiro, pô, então você que faça um upgrade, tá? Então tem muitos cortes de gastos que existem assim e que fazem a empresa ser muito saudável, a empresa ser muito grande, muito próspera e que eu acredito que deve ser uma das maiores empresas do Brasil nos próximos anos, tá? Já é uma das maiores, né? Hoje está avaliada em 150 bilhões de reais, mas quem sabe seja uma das maiores aí nos próximos tempos de uma forma geral, tá bom? E aí, quando eu estou falando que Provérbios ele cita muito a disciplina, uma coisa que tem muito a ver com a disciplina que a gente não pode esquecer é a diligência, né? Porque qual que é a dificuldade da disciplina? A dificuldade da disciplina é você lutar contra o prazer imediato, né? Pô, você tem que fazer alguma coisa agora. Mas bem agora que você queria comer um negócio errado, que você queria ficar assistindo um filme, que você queria dar um rolê, você queria ir no cinema, alguma coisa assim, bem agora, né? Então, a nossa vida, ela nos repreende o tempo todo. Lembra que o sábio ama a repreensão e o tolo odeia a repreensão, né? Nunca repreenda um tolo, porque ele vai trazer insultos sobre você. O que a gente está entendendo aqui é que a natureza te repreende o tempo todo. E a forma dela te repreender é te mostrar o tempo todo que você precisa sacrificar o seu presente para ter um futuro melhor. Sacrificar, são sempre escolhas, tá? Sacrificar. Você abre mão de alguma coisa do presente para ter algo muito maior. Essa é uma lei da natureza. A natureza vai te dar sempre a opção, quer agora ou quer melhor depois. Ou quer muito melhor depois. A natureza faz isso o tempo todo com a gente, tá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é que tem dificuldade de sacrificar o conforto presente? Melhor, quem tem dificuldade e ainda assim consegue sacrificar o conforto presente? E quem é que tem dificuldade, mas não consegue sacrificar o conforto presente? Porque dificuldade todos temos, né? Todos temos dificuldade. Tem dia que é mais difícil acordar. Tem dia que é mais fácil, né? É natural. É igual trabalhar. É igual outras coisas até. Outras coisas boas da vida, muito boas da vida, que tem dia que é mais difícil. Tem dia que você fala, puta, hoje, né? Tudo na vida, coisa boa, coisa ruim. Tem sempre isso daqui, tá? E essa próxima frase para mim é muito importante. Aliás, no final da live de hoje eu separei uma história sobre um dos maiores bancos da história e que quebrou, tá? É para você entender um dos princípios aplicados aqui, tá? As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. Olha que doido isso daqui. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. Olha lá. Pessoal, vamos refletir nela, mas clica no botão do aviãozinho, vai mandando pra galera, especialmente se essas lives estiverem melhorando de alguma forma a sua vida. Tá bom? Clica nesse aviãozinho, manda, e aí manda o código pra mim, pra eu saber o que vocês compartilharam, tá? De verdade, eu curto muito quando eu olho pra telinha assim e tem um monte de mãozinha, eu acho massa. Mas não vem me enganar, só quem de fato compartilhou, tá? Então, as riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. Quais são os ensinamentos? E é por isso que eu acho tão maluco isso daqui. Provérbios, eles conseguem pegar uma frase, gente. Uma frase e colocar trocentos aprendizados dentro dessa frase. Trocentos aprendizados. Olha só. Primeiro, as riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida. Resgate para a sua vida, tá? Então, qual que é um primeiro ensinamento que eu tiro aqui, Ter dinheiro e riqueza
pode te ajudar a resgatar a sua vida sempre quando o momento chegar. Sempre. Quer um exemplo? Olha só. A gente passou pela crise mais ferrada da história agora, né? Mais ferrada da história. Eu fiquei ansioso, né, durante alguns momentos dessa crise, normal. Mas eu tinha tanto dinheiro em caixa, né, ou seja, em renda fixa, um dinheiro que eu podia resgatar a qualquer momento, que em nenhum momento eu perdi tempo de vida. Eu só ganhei vida pelo fato de ter esse dinheiro e riqueza guardada, tá? Então as riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida. Por que resgate? Resgate, você puxa de volta a pessoa, não é? Então a pessoa, ela está aqui numa linha. Por que as pessoas se endividam? Você tem um sonho quando você é menino ou quando você é menina, aí você não consegue realizar, não tem dinheiro para realizar o sonho. Aí você cresce financeiramente. Aí você realiza esse sonho que é um sonho maior. Aí você cresce de novo. Chega uma hora que acontece o quê? Você é demitido, você perde a sua renda, você perde seu salário, você perde alguma coisa, mantém seu padrão de vida, começa a gastar mais que ganha e você quebra. É assim que as pessoas quebram, tá? Agora, imagine então que você foi mandado embora e você não tem dinheiro guardado. Tá? O que vai acontecer com você? E aí imagine então que você foi mandado embora, mas você tem dinheiro guardado. O dinheiro guardado, ele vai te resgatar para a sua vida, ao invés de acabar com a sua vida. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui, para eu entender o grau de preocupação de vocês. Se vocês parassem de ter renda hoje, por algum motivo, durante quantos meses você conseguirá se sustentar com o mesmo padrão de gastos que você tem hoje, você e sua família? Tá? Me comenta aí. Se for superior a um ano, aí você só põe superior a um ano. Só isso, tá? Se não, quantos meses ou quantos dias ou quantas semanas você conseguiria se sustentar se isso acontecesse, tá? Então essa é uma boa pergunta. Olha, ó, Pedro, 1 dia e meio. Ó, André, nem 1 mês. Ó, Felipe, 24 meses, legal. Jorge, 1 mês. Marcos, 3 meses. Ó, mais de 1 ano, 5 meses. 1 ano, legal. 2 dias. Cara, vocês percebem como é preocupante isso? Cara, é preocupante isso. Imagina, porque você tem alguma dúvida que ao longo da sua jornada terão problemas? Não tem dúvida disso, não tem dúvida. Do nada, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Contar uma coisa que eu nunca contei antes, tá? Sobre como a nossa vida muda num segundo, tá? Sobre como a nossa vida muda num segundo. Eu lembro um dia que eu tava em Blumenau, ia fazer uma palestra, né? E tinham 2 sessões dessa palestra. Ia ser uma coisa muito cabulosa, muito cabulosa, tá? O que aconteceu? Eu tava no hotel me preparando, ia ser um evento grande, iam ser 2 sessões, acho que é 2 sessões de 2.000 pessoas cada uma, tá? Eu tava ansioso, tá? E eu tava quase chegando no horário, né? O que aconteceu? Eu recebi uma ligação no meu telefone. Aí a pessoa ligou e falou: oi, tudo bem? Aqui é a repórter de tal lugar. Eu falei: tudo bem. Ela falou: olha, a gente recebeu uma informação aqui e eu vou soltar uma matéria sobre você, dizendo que você está endividado e que você perdeu um apartamento. E eu vou soltar aqui dessa forma. E eu vou soltar daqui a tantos minutos. Então eu queria só saber se você quer dizer alguma coisa pra gente colocar na matéria, porque eu vou soltar. Cara, gente, o meu dia, ele tava sendo perfeito. De repente aquilo veio um... Sabe quando vem no filme faz um... que muda tudo aqui? Falei, caraca, como assim? Mas a história não é essa, não é bem assim, não coloca isso, não sei o que lá, pelo amor de Deus, que coisa, não faz sentido, não é assim a história e tal. Mas a gente vai colocar. É assim que a gente ouviu, a gente vai colocar. Falei, cara, como assim? Pum! Solto a matéria. No que solto a matéria, em 20 minutos, 30 minutos eu estava no palco. Eu não podia nem interagir com ele, não deu tempo de fazer nada. Tinha uma sessão de 1h30. Aí, o que acontece? Terminou a sessão de 1h30, teve 10 minutos. Passou 10 minutos, mais uma sessão de 1h30.
1h30 e depois disso, foto com todo mundo. Foto com todo mundo. Aí assinei livro, todo mundo. Cheguei de madrugada no hotel. De madrugada no hotel. Eu cheguei bombando o mídia. Bombando. E aí isso daqui é como a sua vida pode mudar em 1 segundo. E ela nem precisa depender de você. Os outros podem mudar a sua vida por você. O que você pode fazer é colocar a sua vida nos trilhos de novo. Foi o que eu fiz. Mas antes de você colocar a sua vida nos trilhos, saiba que os outros, eles vão tentar te tirar do eixo. Eles vão tentar tirar do eixo. E o mais absurdo é que você não pode deixar uma coisa te atrapalhar nesse momento. E que me atrapalhou naquele momento, eu vou falar isso porque é muito importante esse tipo de relato. Porque eu acho que isso daqui pode te ajudar a crescer de verdade. Especialmente se você passar por algo como eu passei. Em outra escala, mas se você passar por algo que eu passei. Então não importa o que vão fazer com você, tá? O que importa é como você vai reagir, só isso. Não importa o que vão fazer com você, não importa. Tem um conceito que eu desenvolvi junto com o Marcial, tá? O tradutor do Mais Perto que o Diabo, que é o seguinte. Gente, eu já contei a história, eu vou contar muito rápido aqui, porque se encaixa perfeitamente com uma luva aqui. Deixa eu tirar os comentários aqui. Olha só. Quando a gente fracassa, ou quando a gente erra, ou quando tem um evento muito negativo contra a gente na nossa vida, a gente tem 2 opções. Entender que isso daqui é uma vírgula, né? Ou achar que isso daqui é um ponto final. A maioria das pessoas acha que isso daqui é um ponto final. A maioria. A gente sabe no racional que a nossa vida vai mudar, a gente vai crescer, etc. Mas a gente acha que isso aqui é assim para sempre, tá? É assim para sempre. Então a gente pega esse momento e a gente joga para longo prazo isso. Então imagina, quando saiu essa notícia de mim, eu joguei para longo prazo. E quando você joga para longo prazo, sua vida ela é destruída aqui, ela é destruída. Então, tipo, se você foi mandado embora e você acha que você é um fracassado para toda a vida, ou se você tem pouco dinheiro guardado, você acha que é um fracassado, ou se tem gente que você acha que é melhor que vocês fala, sou fracassado, não jogue para longo prazo isso. Os erros, ou fracassos, ou pontos negativos na sua vida, você joga para curto prazo. Agora, o sucesso você joga para longo prazo. Tá? Por quê? Porque se você joga para longo prazo um erro, você não era fracassado, agora você é. Né? Então, você estava fracassado, mas você não era fracassado. Entende a diferença? Então, se você joga um erro ou uma coisa ruim para longo prazo, você é. Tudo que você joga para longo prazo, você é. Tudo que está no curto prazo, você está. E quando você joga para longo prazo um grande erro, cara, isso aqui você está cometendo um grande ato de violência contra você. Tá? Então, é por isso que eu digo, não faça isso. Não faça isso, tá? E como a sua vida pode mudar num segundo, eu acabei de perguntar para vocês aqui, e muita gente aqui não tem dinheiro para passar mais de um mês, às vezes. Repensa sobre isso. Porque a primeira parte da frase é: as riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida. Certo? Isso é muito importante. E a segunda parte da frase agora é o seguinte: mas o pobre nunca recebe ameaças. Então já esteja pronto para, quando você migrar dessa figura aqui, que está definida como pobre, para quem tem riqueza. Porque o pobre aqui, ele não incomoda ninguém. Essa que é a mensagem, o pobre não incomoda ninguém. Você acha que teria saído uma matéria dessa com o meu nome? Se eu não incomodasse ninguém, se fosse ninguém, se não fosse primo, se não tivesse audiência, nada disso? É claro que não sairia. Então uma coisa que você precisa estar preparado já é: hoje você tem o benefício de ninguém incomodar você. Ninguém vai incomodar você. Qual que é o malefício? Você também não tem liberdade. Então você não incomoda ninguém, mas você não tem poder de fazer nada. Que é isso? Entende? Então saiba que quando você fizer essa migração, você vai incomodar as pessoas e você vai tomar porrada. Então deixa eu contar uma história para vocês aqui. Quem lembra dessa história que eu vou contar aqui? Eu lembro que a Selic, né, que é a taxa básica de juros, ela estava caindo muito. Ela veio caindo, então eu lembro que ela já teve quase 20% num período recente, quase 20% ao ano. E era uma época estranha, em que você não precisava nem pensar que o seu dinheiro investido rendia bastante. Tá? O que aconteceu? A Selic começou a cair muito, para patamares nunca antes vistos. Até que a Selic caiu para 5% ao ano. 5% ao ano. Quando ela caiu para 5% ao ano, que é a taxa básica de juros,
Eu lembro que eu sentei com o meu time e eu falei, gente, tem alguma coisa errada, velho. A Selic está 100% ao ano e vocês têm fundos de investimentos no mercado que tem taxa de administração de 5%. Cara, como assim? Então imagina um fundo que investe em renda fixa e a taxa de administração do fundo é 5%. E a taxa de juros no Brasil era 5%, ou seja, o fundo investia ganhando 5%, mas o custo dele era 5%. Os investidores ganhavam zero. Eu fiquei muito puto com isso. Eu falei, cara, aí eu fui pesquisar. Fui pesquisar os fundos e eu vi, gente, que tinha mais de, acho que era, cara, sei lá, tinham bilhões de reais. Bilhões de reais investidos nisso. E um monte de gente que não sabia o que estava acontecendo. Gente que investia, achava que estava investindo, ganhando grana, e gente que não sabia o que estava acontecendo. Gente, sobre os comentários, vocês percebem que eu tiro o comentário, coloco o comentário, eu faço isso? Geralmente eu coloco o comentário quando eu faço uma pergunta, né? Então fiquem tranquilos, eu vou e volto, tá? É importante para a nossa interação, para a nossa dinâmica aqui. E aí eu fiquei inconformado que tinha muita gente que está investindo nisso. Tinham bilhões de reais investidos, gente. Pensa na minha situação. Eu ensino finanças para o Brasil. Eu sou um dos que ajuda nisso, né? E tinham milhares de pessoas investindo em fundos que tinham 5% de taxa de administração. E eu fiquei chocado. Eu falei, cara, como que eu tiro essa galera daí? Aí eu fui atrás dos bancos que tinham fundos que tinham 5% de administração. Quem lembra disso aqui? Aí um dos bancos era o Santander. Santander. Aí eu vi lá que tinha um fundo que tinha 5% de administração. Eu falei, meu Deus, e esse fundo era muito grande. Era muito grande. Tá? Muito grande. E inclusive um desses fundos era um fundo para o Estado. Não era nem um fundo apenas para os cotistas, era um fundo para servidores públicos. Eu falei, velho, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí eu criei uma campanha. Eu cheguei e falei, primos, preciso da ajuda de vocês. Eu quero que todo mundo vá lá na página do banco. Vai lá na página do banco e comenta essa hashtag aqui, ó. Pá. Vai lá e comenta essa hashtag aqui, ó. Pá. Vai lá. E aí os primos foram atrás de todos os bancos. Deve fazer, sei lá, menos de um ano isso aqui. Foram atrás de todos os bancos. A gente arrepiou, foi quebrar tudo lá. Foi quebrar tudo. O que aconteceu? Isso a gente fez de noite. Não lembro se era uma segunda-feira, uma terça-feira. A gente fez de noite. Corri com o meu time, gravamos um vídeo e fiz de noite. No outro dia, acordamos. Essa foi a hashtag. O Gui colocou aqui, ó. Hashtag é justo. Então a gente chegou lá e fez a hashtag é justo. Né? Então a gente ia na página dos bancos. E aí, até nos bastidores, fiquei sabendo depois que os executivos de alguns bancos aí nem dormiram. Fizeram reunião de noite e tudo mais. Quando eu acordei, o que aconteceu? O banco foi lá e anunciou que ele diminuiu a taxa de administração dele de 5% para 2 e pouco. Da noite pro dia. Eu fiz uma conta de quanto isso aqui ia impactar no bolso dos investidores, tá? Sabe quanto isso aqui impactou? Isso aqui impactou em mais de R$1 bilhão por ano no bolso dos investidores. Só em taxa que foi economizado, gente. Mais de R$1 bilhão por ano. Isso aqui foi muito bom para a gente que é investidor. Foi muito bom para as pessoas que investiam. Foi ruim para os bancos de uma forma geral. Isso aqui foi muito bom. Isso aqui mostrou como a união faz a força, como a gente unido e organizado em prol de uma causa boa, a gente consegue fazer barulho, tá? Mas, por outro lado, o que isso aqui fez? A gente incomodou também, né? A gente incomodou. Então, como a gente incomodou, o que acontece? A gente recebe incômodo de volta. Né? Então, quando você não é conhecido por ninguém, quando você não tem nenhum resultado, quando você não tem dinheiro, quando você está começando, todo mundo vai ficar te dando um tapinha nas costas, falando, ai, que bonitinho você fazendo isso, que fofinho o seu primeiro vídeo, que bacaninha você querendo empreender, montando sua MEI, né, sua primeira empresa, sua MEI, que bonitinho. As pessoas vão falar isso, vão achar legal, bonitinho, vão te apoiar, falando, nossa, olha, o que você precisar, conta comigo. Mas quando você crescer, poucas pessoas vão, de fato, te apoiar. Poucas pessoas, tá? E é legal vocês já saberem isso. Como que você conhece alguém de verdade?
nos extremos. No momento que você está lá embaixo, que é para ver quem vai te apoiar de fato, e no momento que você está lá em cima também. Porque as pessoas, elas querem que você cresça, mas nunca mais do que elas. Nunca mais do que elas, tá? E aí eu comecei a perceber na minha vida, no decorrer de várias coisas, que eu comecei a perceber que não importa o quanto você seja pacifista, né, um cara pacífico, as pessoas vão brigar com você. Todo mundo. Sempre vai ter gente brigando com você, sempre vai ter gente querendo puxar o teu tapete, sempre vai ser assim, porque é a natureza de muita gente, tá? E se mantenha no eixo. Por isso que as riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida. Então você precisa utilizar isso aqui para ser resgatado sempre que você cair. E o pobre nunca recebe ameaças. E quando tudo isso aconteceu na minha vida, eu estava muito mal, num momento muito mal. E aí a Ká chegou para mim e falou: tio, qual que é a frase que você falou para mim, amor? Faz o prego? Uhum. Prego que se destaca martelado. Fala direito aqui para a câmera. Prego que se destaca martelado. Prego que se destaca é martelado. Tá? Aí a Ká me disse essa frase e eu uso ela desde então. Prego que se destaca é martelado. Ponto. Tá? Ponto. As pessoas só vão te martelar se você se destacar. Então, por isso que tem uma frase bobinha e faz muito sentido na internet, que é o seguinte: se você não tiver hater na internet, é um mau sinal. Tá? É um mau sinal. Então, quando o pessoal fala: se você tem hater é um bom sinal, o sinal que está crescendo, ele realmente é, porque é o sinal disso. Prego que se destaca é martelado, tá bom? E aliás, daqui a pouco a gente vai incomodar também outras coisas novas, como por exemplo, a indústria de fundos. E quando a gente está falando de incomodar, a gente não vai incomodar quem é bom, a gente vai incomodar quem é ruim. Quem é bom, tá lá, tá top, a gente tem que estar junto, cooperar. Lembra que a gente falou ontem? Cooperação é melhor que competição, tá bom? Então, esse que é o negócio. Então você pode, então assim, quando o nome começa a dar audiência, ferrou. Quando o nome começa a dar audiência, ferrou. Então, por exemplo, eu comprei uma participação no Jovens de Negócios, né? No canal de finanças também, que é o Breno Perrucho. Canal incrível, um cara gente boa, a gente é sócio hoje, o cara vai crescer demais. E sabe o que eu mais empenho para dar de conselho para ele? O que eu mais empenho em dar de conselho para ele não é sobre as técnicas de negócio e tal, não é. O que eu mais empenho em passar para ele é sobre como ele precisa se manter resiliente emocionalmente e focado numa linha que no futuro vai beneficiá-lo. Isso daqui é o que eu mais importo, tá? É o que eu passei a dar mais valor, de verdade, tá bom? E sobre essa novidade dos fundos, assim que a gente puder, a gente anuncia, tá bom? Vamos lá então, vamos continuar aqui. Essa frase é muito foda. Olha isso aqui, ó. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Nossa! A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Caraca. Então qual que é o ponto? A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Ele está falando aqui o seguinte: quando você olha para um caldeirão do Huck, né? Você pega lá o Luciano Huck, ele vai realizar vários sonhos, né? Vários sonhos, geralmente das pessoas que mostram que se esforçam muito, geralmente as pessoas não têm dinheiro, não têm patrimônio. Oh, tarantas. Feliz que pegou o osso do chip. Só uma coisa pra vocês verem, olha como fica aqui em cada. Ah não, o chip tava olhando, ele fica de olho no osso, ó. Ó, como vai. Ele não consegue subir no sofá, ó. E o Tarantas faz isso com ele, ó. Bom, vamos lá, o que acontece geralmente? O Luciano Huck, ele foca nas pessoas que se esforçam muito e não tem dinheiro, né? Geralmente é isso que acontece. Tem uma história legal para contar e tudo mais, e acho bonito o que ele faz. Só que o que essas pessoas não entendem? Elas não entendem
que não basta você só se esforçar. Tá? Então, a lavoura do pobre produz alimento. Ou seja, o esforço do pobre produz o fruto, produz resultado, traz alguma coisa. Mas eles não entendem que não é esforço que gera o resultado. Então isso aqui é uma coisa que é colocada na nossa cabeça desde quando a gente nasce, né? De que, não, você precisa se esforçar, precisa trabalhar muito, dar o sangue, ralar, trabalhar duro, para você ter um dinheirinho, para você ter dignidade e tal, né? Isso é parcialmente verdade. Por quê? Porque o esforço não vai te deixar rico, não vai multiplicar seu patrimônio. Não, se ele não vier junto de agregar valor às pessoas dentro de um ambiente meritocrático. Então, não é o esforço que vai dar dinheiro, que vai transformar o pobre no rico. É o valor. São duas coisas diferentes. Então, no seu negócio hoje, pensa aí, o que você faz hoje? O que você fizer, não adianta você só trabalhar duro. Não adianta. Já está cheio de gente trabalhando duro que não enriquece. Por quê? Tem vários motivos, mas o principal deles, num cenário ceteribus paribus, que é um cenário padrão aqui, não vou pegar na exceção de quem tem um grande problema familiar, de quem tem uma doença, de quem não sei o que lá. Não, estou pegando um cenário padrão, tá? No cenário padrão, não adianta você trabalhar muito. Você precisa agregar valor e você precisa estar no ambiente meritocrático. Então você não pode ficar na asa de uma pessoa que te dá segurança o tempo todo se você não tiver projeção de crescer. Para de focar em horas trabalhadas, começa a pensar em valor gerado. Não importa quantas horas por dia meu time trabalha. O que importa é a gente ter os vídeos top durante a semana, ter conteúdo legal, ter tudo funcionando. Tô me lixando se a gente está jogando, se o pessoal está jogando League of Legends de dia. Tô me lixando se o pessoal tá por aí na rua jogando, sei lá, Pokémon GO. Eu tô cagando para isso. Tô cagando para isso. O que eu quero é o resultado, não é o esforço. O ponto é, muitas vezes, você precisa aliar as duas coisas se você quiser ter um resultado fora da curva. Tá? Mas o mais importante é o valor agregado, com certeza, tá? Então isso é o que as pessoas não entendem muitas vezes, tá? Especialmente porque o mundo nos ensina a ser um baita de um funcionário, tá? Aliás, quando eu terminar a live aqui, eu não sei qual vai ser a rotina de vocês, mas às 6 horas da manhã a gente sempre posta o Primocast, né? Que é o nosso podcast no Spotify. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida agora, sejam sinceros e por favor, todo mundo responda, tá? Por favor, todo mundo responda. Quem aqui já ouviu o Primocast alguma vez e quem nunca ouviu o Primocast? É porque no Primocast de hoje a gente vai passar os principais insights de algumas das principais mentes do mercado que já palestraram na Expert, que é o evento da XP. Tá? Então assim, ficou incrível, mas me dá uma noção, deixa eu saber quem já ouviu e quem nunca ouviu o Primocast. E aliás, sabe o que é interessante sobre isso que eu falei do meu time? O interessante é que quando você faz isso, você dá confiança pro seu time, você tem mais gente que não trabalha a fazer parte do seu time, cara. Então o que é legal? Tem muita gente que fala assim, puta primo, eu queria trabalhar com você de graça, só para aprender e tal. A gente de fato tem muita gente que fala isso, muita. E claro, se você está precisando sobreviver, ou seja, se você não tem dinheiro para comer, não sei o que lá, não faz sentido isso, né? Você precisa primeiro sobreviver. Mas se você já está no outro patamar, faz sentido porque o conhecimento que você ganha é muito grande. Então, eu entendo isso aqui. Mas esse tipo de ambiente é uma das coisas mais gostosas que tem, gente. Eu gostaria que todo mundo pudesse trabalhar na sintonia que a gente trabalha aqui e se divertindo. Tem um momento que a gente se estressa pra caraca, mas a gente trabalha muito e se diverte, tá? Boa, ó, então o Primocast a gente vai soltar hoje, segunda-feira, ouçam, tá? Tem uns insights muito legais ao longo do dia, ouçam. E aqui vem a frase mais porrada que é a que eu separei sobre a história do mercado financeiro. Ó, Raquel, primo, tem gente que me pergunta se eu sou do time. Ah, você é do time, Raquel, pô. Ó, o justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Eita, nós, olha essa frase aqui. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Exemplo disso é a história do Salomon Brothers. E por que a gente pegou a história? Porque é interessante por causa do nome, né? Salomon, que é Salomão, Brothers. Tá? Só que qual que é a história aqui? O justo come até satisfazer o apetite. Beleza? Os ímpios, não, eles nunca estão satisfeitos. Só que a gente pode ler isso de duas formas, né? Então você vê uns caras muito tops, assim, nos Estados Unidos, especialmente falando sobre
hunger. Hunger é o conceito de você estar sempre com fome, você quer crescer e tal. E você pode interpretar da forma de, puta, você sempre quer crescer, sempre quer evoluir. E você pode também interpretar sobre a forma de você nunca estar saciado. E tem uma coisa bonita nisso, né? Nossa, ele nunca está saciado e tal. Mas, cara, na boa, faz sentido pra vida isso aqui? Faz sentido pra vida isso aqui? Você nunca vai estar saciado? Sua vida vai ser sempre uma bosta, vai ser sempre um lixo? Você nunca está saciado. Nunca. Você nunca. E o que acontece? Você vai chegando uma hora que você vai crescendo, e você vai, que algo cada vez mais megalomaníaco, você nunca se sacia. Não é você parar de olhar pra frente. Tá animado o bicho lá. Então, sabe qual que é o sentido, pô? Qual que é o sentido? Você vai, não é você parar de crescer, você sempre crescer e olhar pra frente, mas é você não sentir um vazio aqui dentro, entendeu? Pô, se você sente esse vazio, daqui é ruim. E aí, isso daqui gera algumas coisas muito negativas. Por exemplo, o Salomon Brothers foi um banco de investimento de Wall Street fundado em 1910 por 3 irmãos. Arthur, Herbert e Percy Salomon, ok? 3 irmãos. Eles fundaram o Salomon Brothers em 1910. Aí o banco teve um boom após a Primeira Guerra Mundial. Olha que louco. Ele estava lá na Primeira Guerra Mundial. Ele sobreviveu à Primeira Guerra Mundial e ele criou um mercado de bonds do governo. Então ele dava liquidez ali para o mercado de bonds do governo. Bonds são os títulos do governo, tá? E ele cresceu depois da primeira crise. Aí ele sobreviveu à Grande Depressão de 1929. Olha isso, foi uma das crises, foi pior do que o Covid aqui. Pior do que a crise do Covid. Em termos de estrutura, mercado, desempregados e tal. E sob outras óticas, talvez não, né? Mas foi a crise que mais demorou para o mercado voltar na história, se eu não me engano. Ou uma das que mais demorou, tá? Foi uma das que mais demorou, tá? Foi uma quebradeira absurda. E ele sobreviveu. Ele passou pela Segunda Guerra Mundial, né? E já na década de 1960 ele foi considerado, junto com Lehman Brothers, Blight e Merrill Lynch, como um dos 4 temíveis. Como um dos 4 temíveis, ou seja, ele sobreviveu como um dos títulos, ele recebeu um dos títulos mais poderosos da época. Tipo, não, isso aqui é um banco ferrado, é um banco grande, é um banco inquebrável, tá? Então ele ficou muito famoso, Ele é um sinônimo de banco absurdamente foda, banco grande, seguro, parrudo, pode colocar o dinheiro lá, não vai quebrar nunca e tal. O que aconteceu? Em 1960 eles poderiam já estar satisfeitos com isso. Ô Taranta, você tá com o demônio no corpo? Relaxa um pouco aí. O que o Taranta comeu, tô perguntando, sei lá, meu. Mas eu queria um negócio desse pra ficar desse jeito também. E aí ele não estava satisfeito. E tudo bem a empresa não ficar satisfeita, a empresa precisa crescer. Mas a que custo? Crescer a que custo? Então eu quero crescer, eu sempre penso em crescer, mas a que custo? Eu não cresço a qualquer preço, ok? Eu não cresço a qualquer preço. E aí o que aconteceu? Eles se renderam à ganância em 1960. E aí eles começaram a cometer algumas fraudes, tá? Num processo chamado de bill auction. Então o governo, quando ele vai colocar, por exemplo, pensa no Tesouro Direto aqui. Quando ele vai colocar alguns títulos novos no mercado, ele faz tipo um leilão, né? E aí todo mundo coloca tipo umas ofertas de compra. Eu quero pagar tanto nesse título, né? Todo mundo coloca suas ofertas, só que eles têm limite de quanto eles conseguem pegar. Eles têm limite de quanto eles conseguem pegar dos títulos. Tipo, o governo vai colocar 1 bilhão. Tem um limite de quanto você pode pegar. Senão você vai dominar todo o mercado. E aí o que o Salomon fez? O Salomon Brothers, eles fizeram um esquema em que eles conseguiram, fraudando o processo, pegar mais títulos do que deveriam. Eles pegaram mais títulos do que deveriam, tá? Porque se só podia um comprador, só era permitido que você comprasse um título, tá? Era um título. Um título assim, né? Assim, você tinha um limite de quanto você podia comprar de um título, tá bom? Que era até 35% você podia comprar. E aí, como ele pegou e fraudou isso daqui para ele comprar mais, ele estava ganhando muito dinheiro com isso,
muito dinheiro com isso. O banco, ele quase quebrou na época. Ele quase quebrou. O governo caiu matando, jornal caiu matando. Ele se ferrou e ele ia quebrar. Só que quem que era um dos acionistas do banco? Warren Buffett. Warren Buffett era um dos acionistas do banco. Warren Buffett, pelo que ele diz, ele não sabia. E eu de fato acredito que ele não sabia. Tá? Só que, o que aconteceu? Ele fez uma ligação e um pedido pessoal para o Nick Brady. Tá? Para que o Nick Brady, que era o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, desse uma segunda chance para o banco. E o que aconteceu? Ele deu uma segunda chance para o banco. E o banco, ele conseguiu passar por essa turbulência. Tá? Foi uma grande polêmica na época. Imagina o Warren Buffett na época, ele recebe uma ligação falando, olha, o que é que você está fraudando aqui, o governo dos Estados Unidos? E ele falou, não estou fazendo nada. Não tá? O Warren Buffett era dono da empresa, de uma parte da empresa. Ah, você não tá? Tá fraudando? Ele falou, caraca, eu não sabia. Imagina a situação do Warren Buffett. Pior do que qualquer situação que eu já passei, né? E aí o que aconteceu? Ele colocou a boa reputação dele em xeque aqui. E utilizou a boa reputação dele para se salvar e salvar o negócio. Porque, segundo ele, tinham muitas famílias que dependiam disso. Tá? E aí ele criou uma frase muito famosa. Que desde então ela é citada. Que é a seguinte, ó. Olha que frase legal que ele disse. Ele disse assim, ó, se você perde dinheiro pela empresa, eu vou entender. Isso aqui foi o seguinte, o Warren Buffett ele mandou um e-mail, não, era e-mail, acho que era e-mail na época já, mas eu sei que ele falou com todos os funcionários, ele disse isso, ele falou assim, time, é o seguinte, a gente não vai mais admitir nenhuma falha como essa. E ele falou assim, se você perde dinheiro pela empresa, eu vou entender, mas se você perder reputação, eu serei implacável. Ou seja, ele falou, quem vacilar aqui vai ser demitido e vai ter que enfrentar a minha ira. E aí ele soltou para o mercado essa frase, são necessários 20 anos para construir uma reputação, mais 5 minutos para arrasá-la. Não importa o que você fez, é um vacilo você arrasar a sua reputação. É difícil você manter isso aqui no longo prazo. Sai no documentário dele, que é muito legal, quem quiser assistir inclusive. E aí, qual que é um insight aqui? O insight é, avião só vira notícia quando cai, né? Você pode estar com a companhia aérea 100 anos funcionando, cai o avião, vai virar notícia. Mas não era notícia quando os aviões não tinham caído nunca, né? E é isso, a nossa vida ela funciona dessa forma, tá? Ela funciona dessa forma. Pessoal, eu ia citar as mudanças hoje, da live de amanhã, mas eu não vou citar hoje, eu vou citar amanhã, ok? Amanhã eu vou citar essas mudanças aí, não estou preparado para explicar tudo, precisei me preparar para outras coisas hoje, tá? Então vamos preparar ao longo do dia, amanhã na live eu vou explicar as mudanças, tá bom? Beleza. Então vamos nessa. O que a gente vai sortear hoje, Kaique? O que a gente vai sortear hoje para os primos? Vamos lá. E a frase do dia, para quem não pegou, é uma das frases mais que faz mais sentido para mim na vida, que é: você não precisa ser rico para investir, mas precisa investir para ser rico. Deixa eu fazer um agradecimento especial aqui para todo mundo que me ajuda, tá, no que a gente está fazendo, porque tá sendo um desafio para mim e para cá também aqui, tá? Esse desafio não é só para vocês, não. Não é só para vocês, vou até chegar mais pertinho aqui. Esse desafio aqui está sendo um desafio para mim e para cá também. Por quê? Acordar cedo faz parte dos nossos hábitos, né? Acordar cedo, fazer a nossa rotina de manhã, mas é normal que tenha dia que você, que dá problema, que você tem um compromisso até muito tarde no dia anterior e tal. E mesmo com esse tipo de coisa, a gente não vacila nenhum dia, tá? Nenhum dia, a gente está aqui todo dia com você, todo dia com você. Então assim, isso aqui está sendo um desafio para a gente também. Outro desafio está sendo a gente estudar provérbios. A gente nunca estudou isso antes, na vida. A gente nunca estudou isso, tá? E a gente está estudando, muito. Então está sendo um desafio a gente estudar, digerir, refletir, conversar com pessoas, trazer isso para vocês. Fazer esses mapas para vocês incríveis e tal, está sendo um puta desafio, tá? Então, o que eu peço para todo mundo é, me ajuda a gente manter essa comunidade engajada ao longo dos 31 dias. Se esforça. Quando for difícil para você acordar, ou quando for um esforço para você dormir cedo, porque você estiver tentado a fazer outras coisas, pensa assim, o Thiago e a Kara estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso junto comigo. Então, pense nisso, gente. Sempre que você estiver fazendo esforço, eu estou fazendo junto com você, tá?
Eu estou fazendo junto com você. Você não está fazendo sozinho, e não sou só eu também. São essas outras 40 mil pessoas que estão aqui, tá? E que não estão sozinhas, porque tem gente que assiste junto, tem muita gente, tá? Então esse esforço a gente está fazendo junto. Você não está fazendo sozinho, não. É junto e todo mundo vai colher o resultado. Porque quando o ambiente começa a crescer, você cresce junto, tá? Então, obrigado por participar comigo, se esforçar junto comigo. E obrigado também para todo mundo que compartilha esse desafio, que põe nos stories, que traz mais gente para participar, tá bom? E amanhã eu anuncio algumas mudanças para vocês, tá? Hoje, o que eu vou pedir para vocês é, eu vou postar a frase do dia no feed. Vão lá no meu perfil agora, Thiago.Nigro, fiquem atualizando, porque eu vou postar agora a frase. Comenta, se você puder, bota a maçãzinha nossa lá, ok? Que é o nosso qual é a maçãzinha e a coroa de Salomão. E marca 2 pessoas que deveriam ter assistido a live de hoje. E se você quiser colocar um insight que a live de hoje trouxe para você, coloque também, que aí eu vou curtir essas marcações para que a gente deixe elas no topo. Tá bom? Grande abraço, galera. Amor, dá tchau pro pessoal. Beijo, gente. Bom dia. Valeu, até amanhã, 5 e 6, tamo junto. Tchau.